De olho na Libertadores, o Internacional irá poupar os titulares contra o Juventude. Esta decisão faz parte do planejamento do clube para a temporada. E mesmo não usando o time principal em todos os jogos, as lesões aparecem. Essa semana, o que não faltou para o torcedor colorado foi emoção. O Inter venceu o Emelec por 3-2 no Beira-Rio. A torcida viu o Nilmar desencantar após 9 jogos sem marcar. Sempre incomoda no atacante, né, não fazer gols, mas eu sempre deixei claro que o que eu mais buscava era fazer uma partida boa, né? Acho que isso aí é o mais importante, poder participar mais do jogo. Faltava, acho que do meu ponto de vista, era uma grande atuação que eu sei que eu sou capaz. Isso aconteceu pela Libertadores da América. Agora, o Inter muda o foco e volta a pensar no Campeonato Gaúcho. Neste domingo, encara o Juventude em Caxias do Sul e os reservas devem ir a campo. Tudo isso faz parte de um planejamento da direção colorada. Um dos motivos para não utilizar os titulares é para prevenir as lesões. Aliás, algumas já aconteceram. Depois de Arangues, Hernando e Anderson, que não participaram do jogo contra os equatorianos por estarem no departamento médico, quem mais preocupa o técnico é o capitão D'Alessandro. Ele sentiu que talvez ter um problema muscular que pode deixar ele muitos dias fora. O D'Alessandro me preocupa, os outros não. O bom é que o reserva imediato Alex deu conta do recado. Além de D'Alessandro, Nilmar, com dores musculares menos graves, também preocupa. Se você pegar o histórico desses meninos que estão lesionados, né, que estão sendo poupados, jogos da Libertadores que vem jogando, até porque é um jogos muito mais intensivo do que vem sendo no gauchão, então acaba tendo um desgaste muito grande, mas tenho certeza que nós vamos ter esses jogadores, que são jogadores importantes, para que possam nos ajudar ao longo da nossa caminhada. O jogo pode apresentar novidades na equipe colorada. O ataque pode ter a estreia de Lisandro Lopes, novo reforço do clube. O jogador não pode atuar ainda pela Libertadores, mas no estadual está em condições de jogo. A equipe de Diego Aguirre está entre os primeiros colocados no gauchão, mesmo com um jogo a menos na competição. Vamos ao plantão médico do Internacional. Alô, Gonçalo. Agora há pouco, o Internacional divulgou em seu site, Meneghetti, o boletim médico. Anderson, Nilmar e D'Alessandro têm lesão muscular de grau 1. E o Arangues tem uma lesão de adutor na coxa. O Bertotto está em recuperação de uma cirurgia. Sobre o D'Alessandro, tá? A previsão é que ele fique fora 10 dias. Ou seja, ficaria à disposição novamente do Aguirre no dia 16, 2 dias antes do confronto no Equador contra o Emelec. Desculpa, o Nilmar também? Eu não entendi direito. Nilmar também, grau 1? 10 dias? Os 3 grau 1. Provável. 3 grau 1. Provável. Eu não sei se ele tiver os 3 voltando nos mesmos dias, 15, 16, 17, 14, não vai poder botar todo mundo. Agora viu quem é que vai ser o lateral? Vários voltando de lesão ao mesmo tempo. Não vai poder botar todo mundo, vai botar 1, 2 no máximo. Bom, Meneghetti viu quem é que vai ser o lateral esquerdo do Internacional? Não. Hernando. Eu até sugeri na transmissão, olha, se continuar essa peneira aí, coloca um zagueiro na lateral. Que isso, o futebol mundial assim. Tu não tem um lateral específico e tem dúvidas, bota um defensor. Ainda mais quando tiver Qual era A Holanda jogou assim. A Alemanha jogou assim? A Holanda também. O lateral esquerdo da Alemanha era o zagueiro. Porque é muito melhor. E o Alaba do Bayern de Munique é um outro jogador que joga em muitas posições diferentes do campo. O que fez o Diego Aguirre agora, nesse último jogo? Ele tentou fazer do Fabrício um terceiro zagueiro, tanto é que ele aparece nos 2 gols do adversário. Mas não adianta, né? Ele não acha a bola, ele não consegue chegar na bola. Ele está sempre olhando. E a outra notícia é o Alain Ruschel na meia. Quer dizer, por quê? Porque o Alain Ruschel como lateral já se sabe. E ele não quer mais saber dessa brincadeira de fazer de conta que marca. Ele disse aqui que no Uruguai lateral é lateral, lembra? Isso, falou. Então ele já dava ideias que podia experimentar o Hernando. Ele tentou mais uma vez com o Fabrício. No último jogo. E o Fabrício marca com os olhos, como dizia o Filipão a respeito do Edinho, aí não dá. O Fabrício é um problema que tem que ser discutido no Internacional. Um zagueiro destro jogar pelo lado esquerdo, tu já está improvisando ele numa função, porque eu não lembro do Hernando, tem zagueiros, o Bolívar, por exemplo, que já tinha, são raros, tinha um cacuete ali na lateral, o Hernando. É que o zagueiro, o lateral, a minha tese pode parecer esdrúxula, tem que fazer um pouco da parte do Ribeiro Neto que entrou em férias. É que o lateral defensivo, ele pode ter a perna invertida porque a grande tendência é que o cara corte para dentro. Tá?
O seu Isso não apoio, na verdade, isso não apoio, mas na defesa eu acho que tudo importa. Não tem mais ninguém que vá pra linha. O Hernando vai jogar na lateral direita e o Alan Ruschel não na meia como volante. Vai jogar como volante. Como volante do lado do Rodrigo Dourado. Então o Hernando é lateral direita. Isso. Sai na esquerda, quem é que vai? Deve ir o Jefferson. O Jefferson é mais marcador do que o Fabrício. Então eu peguei de orelha e é uma pasta a orelha. O Lisandro Lopes deve realmente começar o jogo. Acho que não joga os 90, mas deve começar. Eu tenho imensa curiosidade, né? Porque é uma atração do jogo, 31 anos de idade, vem do Catar, pouco tempo de treinamento e já vai jogar. Se for a mesma coisa que o Nilmar, ele deve engatinhar em campo. Então o Vink decepcionou não só a nossa análise, a torcida, como também o técnico. Mas não a seleção, né? Mas não a seleção, foi convocado. Mas ele tem qualidade técnica, né? Mas e o Galo é criativo. É que eu não sei, a defesa do Inter jogando em linha como tem jogado, daqui a pouco não precisa o lateral ser necessariamente o lateral que vai subir. Fique mais. E outra, jogando em linha, sem proteção aos homens de lado, especialmente pelo espaçamento dos volantes. Então assim, o Fabrício não está jogando nada, O Fabrício não joga nada, ele não joga nada. Mas ele também é vítima de um time mal armado defensivamente. Quero combinar com o nosso estudo aqui já para colocar as imagens da última vitória do Internacional sobre o Juventude lá em Caxias. Foi em 24 de abril de 2011. O Internacional venceu por 2-1. Paulo Roberto Falcão era o técnico do Inter e é o lance da lambreta. O lance da lambreta do... O Bolatti faz gol nesse jogo, né? O Bolatti faz um golaço. O Bolatti faz um golaço. O Juventude foi no... o gol do Bolatti. O Juventude tem um dos melhores times seus, ao contrário do Caxias tem um dos piores, o Juventude tem um dos melhores dos últimos tempos. E reagiu na competição, O Piccoli encontrou um time que parte de uma questão defensiva muito bem estabelecida. E, bom, Juventude até ontem era líder do campeonato, só não é porque o Brasil de Pelotas venceu. O Cadu, tu arriscaria montar o time do Inter? Dá pra arriscar esse time do Inter? Eu peguei só a coletiva do treino do Inter, não peguei o treino, mas dá pra dizer que joga o Muriel, Hernando, Juan, outro zagueiro seria o Paulão e o Jefferson na esquerda, Rodrigo Dourado e Alan Ruschel de volantes, no meio de campo, o Lisandro Lopes na frente, teria ainda acho que o Valdívia. Jorge Henrique. O Alex tá fora, né? Lisandro Lopes. Não, falta um. Falta mais um ainda do lado. O Alex seria fora, eu acho. Podia ser o Alex, só que eu acho que o Alex, por ter jogado... Vitinho, não? Por ter jogado o último jogo. Vitinho agora... Vitinho saiu cedo, né? Vitinho pode jogar, tem o Sacha até, ele pode jogar. O Alisson Farias vai jogar. Alisson Farias, que entrou bem no... Agora, o time esse é o time reserva mesmo. Reserva, não é misto, é reserva. O Alisson Farias que entrou bem contra o Grenal. Eu vi 2 vezes o Alisson Farias. Eu vi uma num amistoso contra o próprio Juventude no Jacó no começo do ano, que ele entrou muito bem, e no Grenal que entrou muito bem. Esse guri tem futuro. Resta saber se o técnico Piccoli também vai dizer que o time do Juventude é misto, porque o Filipão reagiu dizendo que o Grêmio também era misto. O Aguirre tem boas alternativas, né? A gente está vendo aí o Inter colocar um time reserva com jogadores bem qualificados, não o time todo, mas com boas alternativas. Tem o Lisandro Lopes aí. Esse é o lance da lambreta? Isso. Esse é o lance da lambreta. Leandro Damião em grande fase. Que ele tentou fazer depois 19 vezes e errou todas. Sabe que eu fiz muito isso em Lagoa Vermelha, viu, Meneghete? Não acertei nenhuma vez, mas tentou bastante. Depois ele tentou fazer na seleção brasileira, no amistoso da seleção. Isso, contra a Argentina. Ele conseguiu, mas ele não concluiu a jogada. A bola bateu na trave. Foi contra aquele lateral do Vélez, Emiliano Papa, lateralzinho esquerdo pequenininho. Vê o que é o futebol, é confiança, né? Ele estava num momento extraordinário. Tudo dava certo. 2011 o Damião era Van Basten, velho. Eu arrisco a dizer que o Damião tá voltando, tá? Pelo último jogo do Cruzeiro agora. Não, voltando a ser o Damião que era, né? Porque vendo os jogos do Cruzeiro, ele tá lutando, tá batalhando, mostrando aquela capacidade de Arrascaeta lá, que eu já ouvi muitos elogios e muitas críticas. No último jogo do Cruzeiro pela Libertadores, ele começou bem, protagonizando jogadas, mas depois caiu de rendimento, foi substituído no segundo tempo. Mas a crítica maior que você ouviu foi do próprio técnico. Ele não consegue ser o Ricardo Goulart, mas aí é difícil. E outra coisa, agora. A informação que a reportagem me passou é o seguinte, que o Diego Aguirre, que é uruguaio, não tinha convicção na contratação do De Arrascaeta. Exatamente. Não tinha convicção. E pelo que eu vi dele jogando nesse jogo, tico-tico. E esse negócio do Nico Freitas, que foi indicado pelo Diego Aguirre, foi um bom negócio. Olha. Porque não tem... um homem de confiança. Chegar um cara pronto e sair jogando. Roberta. Bom, o Léo Fernandes, Fabrício tem que jogar no domingo, jogando, quem sabe ele aprende. O Jonathan da Silva, com certeza os titulares merecem descanso, reservas tem que jogar. O Henrique deve jogar o time reserva, mas o Vitinho tem que estar em campo e o Newton porque estão claramente abaixo do nível dos titulares. Em seguida voltamos para fechar os donos da bola desta semana. Até já.
Chico Garcia, o ex-jogador Fernandão do Internacional, que morreu no ano passado às vésperas da Copa do Mundo, num acidente aéreo de helicóptero, será homenageado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né? Isso, no próximo dia 17, Meneghetti, em sessão solene, às 7 da noite, o Fernandão receberá em memória, né, evidentemente, o título de cidadão de Porto Alegre. O projeto de lei que foi aprovado no último dia 18 de fevereiro, de autoria do vereador Nereu Dávila. E por isso o Fernandão recebe mais uma homenagem póstuma, né? Além da estátua no Beira-Rio, agora o título de cidadão da cidade de Porto Alegre, pela Câmara de Vereadores. Do ponto de vista de títulos, né, e da importância dele para o clube, do ponto de vista de futebol, eu ainda acho que o Falcão é o maior jogador da história do Inter. Mas o Fernandão eu acho, pela representatividade da Libertadores e do Mundial, o maior jogador da história. O mais importante jogador da história do Internacional é o Fernandão. E não podemos desconsiderar ou ignorar que a morte trágica e prematura coloca ele no patamar de mito, né? Exatamente. E outra coisa, né, Meneghetti? O Internacional está precisando recuperar uma imagem de ter um cara que dissesse, é comigo. O clube também sou eu. E a cada entrevista que ele dava, ele encantava já nos primeiros dias. Mas acho que o D'Alessandro ocupou esse espaço, né? Ocupou, mas o D'Alessandro é mais polêmico, assim. De vez em quando ele chuta o balde, de vez em quando ele ofende o Grêmio. De vez em quando... Aliás, dá uma exagerada. Mas mas também isso ajuda a ser ídolo também. Provocar o Grêmio ajuda a ser ídolo e vice-versa. O próprio serviço prestado pelo D'Alessandro, João Beneficente também, mostra a identificação com a cidade. E o Fernandão adorava Porto Alegre, disse que moraria aqui, inclusive. Essa imagem, ele e o Klemer. Essa imagem aí... Negócio impressionante. E outra coisa que o D'Alessandro tem é o seguinte, ele compra qualquer parada, né? É verdade. O D'Alessandro não tem esse negócio de... Muito merecido. Alô, Gonçalo. Meneghetti, o Milan é só o 11º colocado no campeonato italiano e nesse final de semana o Pippo Inzaghi, técnico da equipe, pode ser demitido. Vincenzo Montella e Jürgen Klopp são as alternativas. 2 recados, Roberta. A Juliana Limeira, Fernandão ídolo, e o Gabriel, saudades eternas. Até segunda-feira, 1 da tarde. São todos vocês um excelente final de semana. Tchau.